Olá, sejam bem-vindos ao Perspectiva Brasil. Eu sou Carlos Campbell e nesta primeira edição vamos tratar de política, que é um dos focos do programa, que inclui questões da sociedade e ainda de economia. Esta é a orientação, o tripé que vai sustentar o programa Perspectiva Brasil, que espero atenda o objetivo de esclarecer as questões mais importantes para a nossa sociedade nessas áreas. Me acompanha na apresentação, e isso muito me honra, a jornalista Cláudia Miani, conhecida da telinha pelas apresentações do telejornal Bom Dia Brasil da TV Globo. Ela que é uma das incentivadoras deste Perspectiva Brasil. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Um excelente dia a todos e é uma satisfação estar com vocês no programa Perspectiva Brasil. E vamos então a alguns assuntos. A Câmara dos Deputados, as audiências públicas e reuniões que já se iniciam a partir do próximo dia 6 de agosto, na próxima terça-feira, portanto, começam então nessas audiências a discutir assuntos importantes e, coincidentemente, também são os dias que chegam os parlamentares a Brasília. Tradicionalmente, eles chegam nas terças-feiras. Em pauta, então, na Comissão do Meio Ambiente da Câmara, uma discussão sobre os efeitos do uso das águas com a privatização da Eletrobras. A Comissão de Defesa do Consumidor estará discutindo a evolução das rendas com tarifas bancárias na própria terça-feira e no dia seguinte uma audiência pública vai tratar da liberação dos novos agrotóxicos. E a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, na própria terça-feira, vai tratar de um tema polêmico dos bebês, crianças e adolescentes sequestrados na ditadura. No próximo dia 15, na Comissão de Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado, vai se tratar de crimes cibernéticos. Mas as pautas das reuniões de deputados e senadores serão reforma da Previdência e reforma tributária, as duas grandes apostas para reestruturar a economia do país. A proposta da emenda constitucional, a PEC da reforma tributária, é a bola da vez depois da Previdência. Volta à discussão a criação do imposto único e a possibilidade de um imposto sobre movimentações financeiras. Tudo gira ainda no campo das ideias e discussões. O Senado já sinaliza retomar a proposta inicial do ex-deputado do PSDB paranaense, Luiz Carlos Rauli, que defende o fim de impostos estaduais e municipais para serem substituídos pelo IVA, é o Imposto sobre Valor Agregado, e em duas modalidades. Provavelmente, o que está em questão é a necessidade de modernizar a economia, aumentando a competitividade e a melhora do crescimento do país, além das relações comerciais com outros países, como Estados Unidos e Europa. Nós vamos agora direto para a redação com a produtora Priscila Viana, com os destaques e também as prioridades. Quais são as apostas, Priscila? Olá. Então, para reafirmar as apostas dos especialistas nesse próximo semestre no Congresso, a reforma tributária realmente está em alta. Conforme informa esse gráfico feito pela Infomoney, a reforma tributária vai avançar muito nesse próximo semestre. Em compensação, o pacote anticrime e a lei de flexibilização sobre a posse de armas vão ficar em stand-by, vão aguardar mais um pouquinho para serem votadas. Obrigada, Priscila Viana. Os 200 dias do governo Bolsonaro e quais as expectativas com Elcio Almeida, da HBA Consultoria. Vivemos dias difíceis, mas que poderiam estar muito piores caso não tivesse havido uma alternância no poder nacional. Estamos em nova conjuntura, com uma liderança liberal na economia e conservadora nos costumes e na moral. E passados 200 dias deste novo contexto governamental, a expectativa de mudanças na política e na forma de conduzir as ações ministeriais já podem ser analisadas. Seria razoável destacar dois pontos, um positivo e outro negativo. Desde a campanha eleitoral, os analistas políticos consideravam que o governo federal teria imensas dificuldades para aprovar seu programa no Congresso, uma vez que o conhecido modelo do toma lá da cá não seria mais empregado. Acontece que a legislação existente, por si só e de modo legal, permite ao Executivo
o atendimento de interesse de parlamentares por meio do orçamento impositivo. Como estas emendas do Legislativo só podem ser concretizadas se o Executivo tiver recursos orçamentários, o próprio Congresso precisa votar a favor de projetos que permitam uma economia favorável, ou seja, a aprovação do orçamento impositivo obriga o parlamento a votar, principalmente pela reforma da Previdência. Caso contrário, não haverá recursos para atender os seus objetivos regionais. A diferença desta vez é que o bem-sucedido encaminhamento da reforma da Previdência em primeiro turno é de interesse da população e trará grandes benefícios para a economia do país. O Parlamento e o Executivo estão na direção certa. A vontade popular expressada nas urnas e nas ruas. Isto é bom para o Brasil e um ponto positivo nos 200 dias de governo Bolsonaro. Quem parece que não entende é a oposição, que se apega a qualquer coisa que prejudique o governo, mesmo que sejam imorais ou ilegais, como se vê no ataque criminoso contra a Operação Lava Jato. O hackeamento de centenas de autoridades governamentais revela uma ação coordenada digna do crime organizado. Por outro lado, expõe uma das maiores vulnerabilidades do Estado brasileiro, a segurança cibernética. Este é o ponto negativo. Se neste momento lamentamos o maior assalto à privacidade já cometido no país, cabe ao poder público uma crítica e um aperfeiçoamento urgente de suas defesas. Assim, podemos concluir que nestes primeiros 200 dias há coisas boas ocorrendo no país, com destaque para a reforma da Previdência. Mas o ataque à Lava Jato precisa de uma resposta à altura em protocolos, tecnologia, em recursos, em reforço de pessoal e, bem assim, uma séria mudança na responsabilidade pela segurança das comunicações governamentais. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e, na volta, vamos conversar com o cientista político e professor Ricardo Caldas. Nós conversamos agora, então, com o professor e cientista político Ricardo Caldas. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no programa. Eu agradeço o convite. Aliás, o senhor já vem vindo diuturnamente, estando com a gente. Um prazer para mim, irmão. Quando estava aqui com o amigo Voit Schumas também. Nós temos aqui uma questão hoje muito assim, interessante. Mas eu gostaria muito que o senhor falasse sobre esses 200 dias do governo Bolsonaro. Mas tem uma questão muito que está incomodando, inclusive, os deputados, né, que é a questão da fidelidade partidária. Né? Eles, depois dessa aprovação na comissão expressiva, os partidos políticos ficaram meio preocupados e parece que eles querem
puxar a orelha dos deputados. Como é que você acha que pode isso acontecer agora, quando tiver no plenário? Então, aí não tem nada de novo, né? Os líderes sempre querem controlar as bancadas dos seus respectivos partidos, né? Até aí não tem nenhuma novidade. O que eu acho que é a novidade, aí voltando à sua pergunta inicial dos 200 dias do governo Bolsonaro, é que a tecla que se batia, especialmente os jornalistas, né, categoria de vocês, né, é que o governo Bolsonaro era um governo perdido, sem rumo, sem proposta, sem projeto, etc., e que não ia a lugar nenhum. E, de repente, você tem uma votação expressiva na Comissão Especial da Reforma da Previdência e agora no plenário, superando as expectativas mais otimistas. Ninguém disse que seria aprovada a Reforma da Previdência no primeiro turno com 379 votos. Eu acreditava, nunca tive dúvida na aprovação, mas nunca me ocorreu 379 votos. Foi uma vitória expressiva, as mulheres tiveram uma participação muito importante nessa vitória. Então, claro que tem um mérito especial do Rodrigo Maia, né, do presidente da Câmara, mas, de qualquer maneira, houve uma convergência do Poder Executivo com o Poder Legislativo, o que é importante para que haja governabilidade. Então, eu penso que o governo está mostrando algumas propostas claras, uma delas é a reforma da Previdência, a outra é a reforma tributária, que a gente vai falar sobre isso provavelmente mais tarde. E o que a gente pode observar é que o governo conseguiu formar um bloco de apoio dentro do Congresso, contra todas as opiniões da grande maioria esmagadora de analistas. Eu sendo um voto, uma opinião discordante nesse sentido. Então, é claro que cada partido quer exercer o controle sobre a sua bancada, né? Só que eles não estão conseguindo. Eu diria que a oposição, de um modo geral, ou a esquerda, se preferir tratar dessa forma, está um pouco perdida. Porque ela esperava que fosse um governo curto, um governo que muitos já chegaram a falar, um governo que já acabou. E agora o que nós estamos vendo? Estamos vendo o contrário. Estamos vendo um governo que está aprovando a reforma da Previdência contra todas as previsões. Eu tive em Nova York numa mesa redonda em que todos os membros da mesa unanimemente decretaram o fim da reforma e ela foi aprovada. E agora a gente já está discutindo a reforma tributária, que é considerada um anátema, né? Um difícil de ser aprovada. Então, é claro que o pessoal da oposição, que inclusive votou com o governo de uma forma expressiva e também inesperada, está querendo controlar esses votos. Só que estão perdendo a força junto à sua bancada. A bancada está mostrando uma maior independência do que muitos partidos esperavam. Professor, e não falando em bancada, mas falando em gênero, sim, né? A questão das mulheres. É a grande novidade. Realmente, a bancada feminina não tinha tanta expressividade como tem hoje. Ela era muito dividida. Era dividida. Isso. E continua, claro, ela é plural partidariamente Com falando. certeza. Mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a mulher sempre ela tem uma afinidade muito grande, não desmerecendo os homens, mas ela tem uma familiaridade muito grande e essa identidade com a questão social. Sim. O senhor acha que isso pode se repetir agora, nesse segundo turno? Como é que ficaria essa questão? E até uma segunda pergunta: será que elas podem se unir de tal forma e ter, não um partido, porque é plural, mas realmente um movimento muito forte que vai contra essas tendências negativas? Eu acredito que sim, mas aí a gente tem que ver algumas coisas que são paradoxais. Por exemplo, eu concordo que a mulher, de modo geral, tem uma preocupação social. O pessoal, inclusive, no Congresso fala pejorativamente de temas femininos, né? Que seria a questão social, a questão do adolescente, da criança, da família, e os chamados temas masculinos, né? Que seria segurança, reforma econômica, tributação, etc. Mas o que a gente observou foi o contrário. Então, essa lógica antiga, ela acabou. Por quê? Se a reforma previdenciária era um tema social, um tema feminino, o lógico seria que as mulheres se unissem contra a reforma, já que teve toda a discussão de perda de direitos, as questões do impacto social, etc. E o que a gente viu foi o contrário. Elas se uniram a pedido, claro, a pedido, maneira de falar, né, do presidente da Câmara, por convocação deles, porque elas viram que as mulheres iam ser afetadas, então elas enxergaram na reforma um efeito negativo sobre as mulheres, e esse talvez tenha sido o fator de união, e elas falaram assim: já que a gente não pode impedir a reforma, podemos pelo menos impedir que o efeito sobre as mulheres seja mais nocivo. Foram lá, negociaram diretamente com o presidente da Câmara e tiveram sucesso. Então, eu penso que esse case da reforma da Previdência vai ser estudado no futuro como um case de sucesso da intervenção feminina e pode, sim, na minha opinião, servir como incentivo para que a bancada se torne coesa e pelo menos discuta os novos temas. E o próximo certamente será a questão da reforma tributária,
que a gente está trazendo, inclusive, conceitos novos. A questão do IVA, né, do Imposto de Valor Agregado, que é uma coisa que não era muito do Brasil. Nós tivemos algo que não era exatamente isso, mas que é muito comum nos Estados Unidos, né? A questão de aparecer ou não os impostos no produto, né, que gera uma conscientização sobre o imposto a pagar. Se discute aquela questão que já tinha se tratado na campanha, que Exatamente. era a volta provável da sobretaxação das transações bancárias. A questão seria um Não grande seria OF, o CPMF, né? mas... Seria a antiga CPMF com um novo nome, né? É. Então, isso também eu acho que é interessante. Não acho que essa vai ser a pauta de agora. Eu acho que primeiro vão acabar, na minha opinião, vai acabar a votação da reforma da Previdência no Senado. E a minha aposta é que não haja nenhuma mudança. Eu acredito na PEC paralela, ou seja, tudo que for novo vai ser colocado numa PEC à parte. Claro, porque senão a reforma da Previdência tem que voltar para a Câmara mais uma vez, o que ninguém quer. Inclusive a questão de estados e municípios. Principalmente. Eu acho que isso aí, na minha opinião, caberia numa PEC separada, para não ter que voltar para a Câmara. Já tem até a expectativa de sanção em setembro, né? Se não voltar para a Câmara. Se voltar para a Câmara, aí é uma nova votação. Então, eu acredito na finalização do Senado e o resto todo que não foi incluído, os novos temas, vamos chamar assim, viria numa PEC paralela. Resolvida a questão da reforma da Previdência, claro, com a questão dos Estados e municípios, uma discussão à parte, mas aí eu penso que o Congresso vai se debruçar sobre a questão da reforma tributária, que é a questão do IVA, que eu acredito, né, eu estou convencido que tem muita chance de ser aprovada, se não esse ano, início talvez do ano que vem. Aí sim a gente teria espaço para discussão de novo, de uma nova CPMF. O governo está evitando esse nome, né? Seria um novo imposto financeiro, um imposto talvez sobre movimentação financeira com outro nome, né? Então, porque eles não querem o estigma, né, da CPMF. Sim. Mas acredito que tem muita chance de ser aprovada assim, até porque nós estamos em déficit fiscal expressivo. Professor, mas eu gostaria de voltar a questão ainda dos partidos, né? Lá fora já se fala um pouquinho de fim dos partidos políticos, né? Você acha que isso aí pode realmente crescer em termos de finalizar essa situação, acabar aquele fundo partidário? Mas acabar com os partidos? É. Não, veja bem, em alguns países, e aí vem de novo, o Brasil não gosta desses exemplos, mas eles são verdadeiros, você tem um sistema do voto distrital, que é o caso do Reino Unido e dos Estados Unidos, Sim. ser eleito por um distrito. Nesses casos, o partido realmente não é fundamental. Então, você tem uma tradição de deputados independentes, tanto nos Estados Unidos e, em menor escala, no Reino Unido, que você é eleito por um distrito. Então, o teu compromisso é com aquele distrito. Se você foi eleito, você pode se dar o luxo até de sair do partido. São poucos casos, não são expressivos. Vamos dizer, no caso norte-americano, de 400 deputados, em torno de 400 deputados na Câmara, você teria talvez 1% de independentes, que eles chamam de independentes. No Senado, mais ou menos a mesma coisa, em torno de 100 senadores, mais ou menos, nos Estados Unidos, você teria em torno de 100 senadores, você teria 1 ou 2 ou 3 senadores independentes. Então, não chega a ser, digamos assim, uma força majoritária. Há, sim, a crítica à democracia como um todo. O pessoal fala de déficit democrático, é um discurso muito da esquerda, mas ninguém conseguiu propor ainda uma alternativa. Como dizia o finado e saudoso, né, ministro Winston Churchill do Reino Unido, né, é o pior sistema de governo que existe a democracia, mas é o melhor que eu conheço. Então, por mais que tenha críticas, ninguém conseguiu inventar algo melhor. Agora, eu concordo contigo eu concordo com a ideia, essa ideia em princípio, inclusive uma colega minha uma vez trouxe essa ideia, já há muitos anos atrás, e aquilo me chocou como cientista político, partidos políticos são uma das nossas vacas sagradas, né? E ela falou assim, por que não democracia sem partidos políticos? E aquilo me chocou profundamente. Hoje eu já vejo essa ideia com mais naturalidade, com uma condição, desde que seja num sistema distrital. Porque você tem o eleito se reportando ao seu distrito de origem. No caso do nosso, como sistema proporcional, em que você é eleito por estado inteiro, seria uma grande confusão. Nós chegamos ao mais próximo disso com a proposta do Eduardo Cunha, que foi a do distritão, né, que eu sou radicalmente contra. Não apenas porque ela é a implosão dos partidos políticos, porque você, né, na proposta, como a gente sabe, né, são eleitos os deputados individualmente, né, independente de quociente partidário, né, mas também porque você privilegia as pessoas conhecidas. E você destrói a relação entre o eleitor e o eleito, na minha opinião. Há quem defenda, mas eu penso que isso é uma involução. Poucos países no mundo adotam um sistema distritão. Afeganistão, acho que Zâmbia, são países que não têm nenhuma tradição democrática, nem teria por que nós nos inspirarmos neles. Agora, professor Caldo, eu gostaria de voltar, inclusive, à conversa que o senhor iniciou aí sobre a reforma tributária, mas vamos fazer isso daí no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos com o cientista político Ricardo Caldas.
Nesta primeira edição do Perspectiva Brasil, nós estamos conversando com o professor Ricardo Caldas, que é cientista político e economista. Professor, essa questão da reforma tributária, né? Como é que o senhor vê essa apresentação que já foi feita diversas vezes do ex-deputado Luiz Carlos Raul, que foi relator, inclusive? Como é que o senhor vê essa proposta pode ser encaminhada deste jeito? Então, antes de responder essa pergunta, é importante destacar que o nosso sistema tributário ele é caótico. Você tem muitos impostos diferentes, nós temos uma grande quantidade de impostos, tanto no nível federal quanto estadual e municipal. O empresário fica sobrecarregado, há um estímulo à sonegação, então ele é um sistema irracional, ele é caótico e irracional. O que essas propostas de reforma tributária estão tentando fazer é dar um mínimo de racionalidade, diminuir o número de impostos, diminuir o impacto até fiscal dessa arrecadação para que desse valor do tributo, para que reduzindo esse valor do tributo haja uma maior arrecadação. Porque as pessoas vão sonegar menos e vão pagar com mais naturalidade. Que é mais ou menos o que foi feito, assim, falando de grosso modo, na questão do Simples, com as micro e pequenas empresas. Eles reuniram todos os impostos num só, e aí com isso a pessoa pagava no mesmo dia, diminuíram o valor até certo ponto, e o resultado não foi queda na arrecadação, mas foi aumento, porque você simplificou o sistema tributário. A proposta que está sendo discutida é mais ou menos essa, com uma curiosidade, que pouca gente está mencionando. Os autores intelectuais dessa proposta são economistas, a maioria de centro-esquerda, associados, alguns filiados originalmente ao Partido dos Trabalhadores, que com o tempo se desfiliaram, como é o caso do Bernard Api, e montaram uma instituição sem fins lucrativos em São Paulo, um instituto para discutir questões tributárias. E eles são muito respeitados como economistas. Então, o que está acontecendo? Que é uma coisa inédita. A reforma tributária já está vindo com a aprovação dos partidos de centro-esquerda, de oposição. Porque a oposição não pode criticar, já que a origem dela é justamente os seus quadros. E quando essa proposta chega nos demais partidos, é claro que quem é que fica preocupado, quem é que está mais preocupado com elas? É o governo e, para dar nome aos bois, o ministro da Economia, com uma possível perda de arrecadação. Mas por isso que há uma certa divisão dentro do Ministério da Economia. Mas alguns membros do Ministério entendem que o efeito dela não é negativo, mas ela, na verdade, ela vai acabar gerando uma pequena redução da tributação, mas o efeito sobre a arrecadação será maior por causa disso. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, quando você diminui os tributos, você arrecada mais, porque você diminui a sonegação. Quanto mais você aumenta os impostos, maior o estímulo para a pessoa sonegar. Vai ser a primeira vez que o Brasil trabalha nesse sentido, né? Olha, se for aprovada, e eu acredito em qualquer coisa, que diziam que a reforma tributária, a reforma da Previdência não ia ser aprovada e teve 339 votos, se isso voltar e se repetir com a reforma tributária, nós vamos ter duas reformas que são necessárias para o país, aprovadas em um tempo praticamente recorde, praticamente um ano. Professor, até uma questão bem pontual que o secretário de Comércio norte-americano em visita ao Brasil fez uma observação da excessiva sobretaxação dos produtos. Quer dizer, dificilmente alguém chega e traz uma opinião, quem vem de fora, traz uma opinião tão contundente no país que visita. Mas, enfim, como nós estamos exatamente nessas relações internacionais de livre comércio, principalmente com os Estados Unidos, né, tudo está muito caminhando, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, agronegócio é um assunto delicado, porque fora tem interesses. E muitas das vezes os interesses geram para nós críticas e entraves econômicos de venda, de livre comércio. Como é que o senhor vê isso? Porque é uma equação difícil. Temos muitos impostos, fala-se imposto único, fala-se num IVA, que seria um IVA federal e um IVA estadual. Quer dizer, essa equação não é uma equação simples, com certeza. Exatamente. Mas como é que o senhor vislumbra essa questão no campo do agronegócio? Veja bem, tem várias perguntas aí no seu comentário. Sim. Né? A questão internacional. Ao contrário do que as pessoas pensam no Brasil, é comum na Organização Mundial de Comércio as pessoas opinarem sobre os impostos dos outros. Todo mundo fala sobre os outros, ninguém quer falar sobre si, Sim. tá certo? Então você está sempre apontando o dedo para os outros e a própria OMC organiza
relatórios anuais ou bianuais, dependendo da importância do país, sobre cada um dos seus membros. Então, todos os membros ficam sabendo o que o outro faz ou o que o outro pratica de impostos elevados ou impostos fora do padrão. Então, essa informação que deram para o Brasil não é nenhuma novidade, nem para os Estados Unidos, nem para o Brasil, porque eles já estavam discutindo isso na OMC. A novidade é que, como o Brasil está querendo entrar na OCDE, e isso é uma quebra de paradigmas, o Brasil já está fazendo muitas concessões aos Estados Unidos para poder entrar, porque o voto dos Estados Unidos na OCDE é decisivo. Não é decisivo, é o principal. Se ele disser que não, acabou a discussão, como aconteceu no governo Temer. O governo Temer levou a proposta e recebeu um não dos Estados Unidos, a proposta voltou. Agora, com o Trump, você tem uma janela e o Bolsonaro, como há uma afinidade muito grande entre eles, há uma janela de oportunidades, então o Brasil já está fazendo concessão, inclusive reduzindo alguns impostos, especificamente sobre o trigo, que aí vem a questão sua do agronegócio. Agora, o que eu te digo é o seguinte, não há uma questão delicada na área de comércio nacional, todas são delicadas, porque qualquer exportação de qualquer produto, caneta, papel, mesa, você tem um produtor que fabrica e quer produzir mais e que encontra barreiras do outro lado e quer redução de barreiras. A Organização Mundial de Comércio é sobre isso, tá certo? Agora, a média tarifária do Brasil, historicamente, sempre foi um pouco mais elevada do que a média dos países da OCDE. E o Brasil vai ter que fazer o dever de casa, tá certo? Fazer a lição de casa e vai ter que reduzir a sua média tarifária externa, não estamos nem falando dos impostos domésticos, estamos falando dos impostos externos, as tarifas externas. Nós vamos ter que reduzir as nossas tarifas externas à média praticada na OCDE, senão a gente não pode entrar. É óbvio. Para mim isso é muito evidente. E aí é que vai começar a vir as discussões todas, os atores se mobilizando. Por que o setor do agronegócio é tão importante e aparece mais? Não é porque ele seja mais importante que os outros, é porque ele é mais mobilizado. Então, quando você está discutindo agora o acordo Mercosul-União Europeia, você está falando de um acordo que em áreas que o Brasil tem uma grande vantagem comparativa e competitiva, para não dizer uma vantagem absoluta, carnes, leites, derivados, etc., toda essa parte do agronegócio, e que vai atingir produtores europeus, especialmente França, Bélgica, né, os países ali, Alemanha, os países que recebem um alto grau de subsídio. Reino Unido, um pouco menos, já foi reduzido bastante o subsídio. Então, é claro que isso vai gerar dificuldades. Já tem muita gente falando, as Cassandras, né, o pessoal que se levanta para dar más notícias, que o acordo Mercosul-União Europeia não seria aprovado por causa dessa questão dos agronegócios. Eu não acredito nisso. Inclusive a questão do meio ambiente, que pesa muito. E até declarações do presidente, bom, tem um pouco de tudo. Eu acho que passa, porque eles têm interesse que passa. Até porque a União Europeia não está fazendo nenhum favor ao Brasil. Quando ela fala que quer aprovar o acordo e o Brasil fez muitas concessões para aprovar esse acordo, é porque o Brasil é um mercado expressivo, 200 milhões de habitantes, e vice-versa. Assim como nós somos importantes para eles aumentarem seu ritmo econômico, já que eles estão numa média de crescimento muito baixa, então ter acesso ao mercado brasileiro é o que todo mundo quer. Só que agora tem uma outra questão interessante, que os Estados Unidos já declarou que quer fazer um acordo de livre comércio com o Brasil. Veja de novo a pressão para redução tarifária. Tudo aquilo que os governos passados evitaram de fazer, que na minha opinião pessoal, foi talvez um dos maiores erros da diplomacia brasileira nos governos Lula e Dilma, que foi engavetar aquele projeto da área de livre comércio nas Américas, a ALCA, está voltando agora com um possível acordo Brasil e Estados Unidos. Imagine o dinamismo que isso não pode gerar na economia, um acordo de livre comércio. Porque livre comércio, por definição, você tem que ter redução tarifária. Então, significa produtos americanos entrando aqui com uma tarifa zero ou quase zero. Imagina o impacto disso na economia. É como está acontecendo com a China, né? A relação do alho, por exemplo, nosso, do alho nacional, está prejudicando o produtor nacional do alho. Né? Tem até a questão do antidumping, mas que a China, a tarifa dela é lá embaixo, ela está jogando containers de alho sem muita qualidade. O alho do Brasil é muito bom. Aí veja só, aí você tem que tomar uma decisão e tomar uma posição. Ou você é a favor do livre comércio ou você é contra. O que você não pode é ser a favor do livre comércio porque você compra vinho que você gosta, você compra aquele tecido, aquele produto e o carro importado, mas na hora do alho você fala, eu sou a favor do livre comércio em todas as áreas, menos no alho. Então o que a gente tem que ver é o seguinte, o que é importante, o que a Organização Mundial do Comércio recomenda? Esse alho, recomenda que se investigue, esse alho está sendo subsidiado pelo governo ou não?
Se está, você pode entrar com uma ação antidumping, porque o subsídio é proibido. Sim. Aí tem uma discussão complexa que eu não quero entrar aqui, sobre tipo de subsídio. Né? Ou esse alho não é subsidiado. Se o alho não é subsidiado, paciência, aí você tem que aceitar o alho importado. Agora, o que você pode fazer no futuro, que é o que os Estados Unidos estão fazendo hoje, é procurar negociar melhor com a China reduções tarifárias mútuas para que ambos ganhem. Qual era a linha do Brasil na OMC até o governo Dilma? Não vamos pedir reduções tarifárias. Por quê? Porque país em desenvolvimento não pede redução tarifária para país em desenvolvimento, que foi um grande equívoco. Por isso é que a China conseguiu se destacar, ela tem acesso a todos os mercados e nós não temos. Professor, dentro desse cenário que o senhor coloca, a pergunta que eu faço é, por exemplo, qual tempo, mais ou menos, a gente pode dizer dessa virada na economia? Porque estudos recentes mostraram que os nossos índices de crescimento estavam tão baixos ou tão levemente reagindo que se colocava 2014 como um ano que de lá para cá nós encolhemos, né? Mas se coloca também uma outra informação que eu acho que vale trazer em discussão, que o governo PT, quando assumiu, os primeiros 6 meses também se patinou muito. Então, estamos nos primeiros 6, 7 meses. Alguns empresários já dizem, não, acho que agora a gente pode vislumbrar com um olhar mais otimista. O senhor é otimista? Eu sou moderadamente otimista. O governo Lula, o presidente Lula, quando ele assumiu o poder, ele chegou ao poder numa conjuntura externa muito favorável. As matérias-primas todas estavam com preços lá em cima, soja, minério, todas as commodities, né? Então ele pegou um momento de alta das exportações do comércio nacional como um todo, e as exportações brasileiras cresceram, talvez não tanto em volume, mas em valor, em função dos preços estarem em período alto, em período de vamos dizer assim, áureo, né? De crescimento e tudo. Então ele manteve um bom nível de crescimento econômico, isso é inegável. Já no governo Dilma, a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, que tinha uma visão peculiar, né, sobre a economia e interveio com muita força, ela acabou desequilibrando, né, o nosso sistema econômico, e nós tivemos 2 anos consecutivos de queda no PIB de 3,5%. O que deixa de ser uma recessão e é quase uma depressão econômica. Então, se a gente olhar o que aconteceu no governo Temer, você teve crescimentos em torno de 1% ao ano, que são baixos, mas que a gente estava num processo de recuperação, eu diria que esse primeiro ano do governo Bolsonaro é como se fosse uma extensão do governo Temer, ou seja, em termos de resultados econômicos, né? Então, parece que tudo está caminhando para que a gente tenha um crescimento da economia em torno de 1%, que é fraco, mas pelo menos a gente está saindo daquela tendência depressiva da economia. Agora, por outro lado, passada a reforma da Previdência, eu penso que o nível de investimentos no país vai crescer muito. O nível de investimentos estrangeiros, ao contrário do que as pessoas afirmam, ele não deixou de crescer. Ele continua crescendo. Até porque o governo tem privatizado as empresas com muita agressividade, mas a mídia não está falando sobre isso. É isso que eu ia dizer, a pauta positiva está sendo guardada. Ela não aparece, é como se não existisse. A Petrobras vendeu a TAG, que justamente cuidava da parte de transportes de gás. Agora ela vendeu a maior parte das ações na BR Distribuidora, ela perdeu a maioria, ela não é mais controladora da BR Distribuidora. E poucos jornais mencionaram isso, apenas jornais de economia, valor econômico, etc. Tal. Então, quando as pessoas virem o que está acontecendo do ponto de vista de privatização, de atração de novos investimentos, eu acho que a gente vai entrar sim num ciclo de crescimento econômico. Professor, com o retorno do Congresso e dos deputados e senadores, nós vamos precisar da sua volta aqui para a gente continuar conversando a respeito de política e de economia. E eu estou à disposição. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Até mais.